Olá, hoje entre histórias, mas antes de começar, mandar um abraço bem especial ao Dr. Glicério Júnior, meu cardiologista da Cardiomed. E agora vamos começar. Hoje vamos dar continuidade à série As Origens Históricas de Marabá, episódio 5, o coronelismo, poder e controle na Primeira República. Vamos começar falando sobre a origem do coronelismo. O coronelismo tem suas raízes no período imperial. Sua origem está ligada à Guarda Nacional, instituição criada para organizar a defesa local e garantir a ordem nas províncias. Foi nesse contexto que surgiram os chamados coronéis. Grandes proprietários de terras recebiam essa patente, mas o título rapidamente ultrapassou o campo militar. Nos sertões do interior, onde a presença do Estado era limitada, esses homens passaram a exercer funções que iam muito além da segurança. Eles resolviam conflitos, intermediavam relações e organizavam a vida local. A base do poder. O poder dos coronéis não surgia por acaso. Ela se sustentava em bases sólidas, construídas ao longo do tempo e profundamente enraizadas na vida do sertão. A terra era o primeiro e mais importante elemento desse poder. Grandes proprietários garantiam riqueza, prestígio e domínio sobre vastas regiões. Ao redor do coronel, formava-se uma rede de relações pessoais. Trabalhadores agregados e pequenos criadores dependiam de alguma forma de sua proteção. Essa dependência era econômica e também social. Com o tempo, esse poder se estendia à vida pública. O coronel influenciava decisões, indicava nomes e interferia na administração local. Quem controlava a terra, controlava as pessoas. E quem controlava as pessoas, controlava o poder. No interior, o coronel não era apenas um grande proprietário. Era a autoridade, era a referência, era o centro do poder local. O voto de cabresto. Durante a Primeira República, o sistema eleitoral brasileiro funcionava de forma muito diferente do que se imagina hoje. O voto existia, mas a escolha nem sempre. O chamado voto de cabresto era a principal engrenagem do poder coronelista. Eleitores eram pressionados a seguir as orientações dos chefes locais. A dependência econômica transformava o voto em obrigação.
Na obra O Coronel Sangrado, o escritor paraense Inglês de Souza descreve como funcionavam as eleições no interior do Brasil. Dívidas, favores e ameaças influenciavam decisões. O voto deixava de ser escolha e passava a ser imposição. Em alguns casos, eleitores eram mantidos sob vigilância até o momento da votação. Saía em grupos, acompanhados muitas vezes com a cédula já pronta. O voto deixava de ser um direito, tornava-se um instrumento de controle. No papel, a República prometia participação política. Na prática, em muitos lugares, apenas confirmava o poder de quem já mandava. Testemunho de época. A literatura da época não apenas descreveu o sistema político, ela revelou o ambiente em que ele existia. Na obra O Coronel Sangrado, Inglês de Souza apresenta uma sociedade em que a política invadia o cotidiano. A chamada cabala, formada por boatos, intrigas e acusações, circulava pelas ruas. Era usada para influenciar eleitores e enfraquecer adversários. A política deixava de ser um evento, tornava-se parte da vida diária. Conversas, relações e decisões eram atravessadas por disputas políticas. A política deixava de ser um momento, tornava-se uma presença constante. O poder não se exercia apenas nas ruas. Ele se construiu nas ruas e nas relações do cotidiano. Violência e poder. O poder dos coronéis não se sustentava apenas pela influência. Em muitas regiões, ele também era garantido pela força. Grupos armados, conhecidos como jagunços, atuavam como homens de confiança dos chefes locais. Protegiam propriedades, intimidavam adversários e garantiam o domínio político. A violência não precisava ser constante, bastava ser possível. Onde a lei não alcançava, o poder se impunha pela força. O coronelismo não era apenas influência, era controle, sustentado quando necessário pela violência. O coronelismo em Goiás. Em Goiás, o coronelismo estruturava toda a política regional. Famílias como Caiado, Bulhões e Xavier disputavam o controle do poder. Com a República, os governadores passaram a indicar
autoridades locais, reorganizando a administração municipal. O poder circulava entre o Estado e os chefes locais, mas essa mudança intensificou os conflitos. Ideias como o positivismo aprofundaram as divisões políticas. Intervenções políticas destituíam autoridades e redefiniam alianças. O conflito também chegava às igrejas. Sermões incorporavam posições políticas. Boatos circulavam entre os fiéis. A política não ficava apenas nas ruas, ela ecoava também nos púlpitos. Em Goiás, o coronelismo atravessava a política, a sociedade e a fé. E nesse ambiente, as tensões deixavam de ser silenciosas. O prenúncio. Nesse cenário de disputas e reorganização do poder, o interior de Goiás começavam a revelar sinais de transformação. O que antes se resolvia localmente passava a envolver interesses mais amplos. Novas lideranças surgiam, entre elas o nome do coronel Carlos Gomes Leitão. Sua atuação não se limitava ao município. Estava conectada a alianças e projetos que ultrapassavam o norte de Goiás, alcançando outras regiões. Por trás dessas movimentações havia ambições maiores, projetos que iam além da política cotidiana. As disputas tornavam-se mais intensas, as alianças mais frágeis e os conflitos mais próximos. Ao mesmo tempo, outro elemento ganhava força: a presença da igreja nas disputas do poder. Nos sertões, fé e política não caminhavam separadas. Os sinais estavam por toda parte. E em breve, as tensões deixariam de ser apenas políticas para se transformarem em conflitos.